Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pé de Moleque Podcast. E nesse episódio de estreia, a gente vai falar de um tema super relevante, que é o transtorno do espectro autista, que tem um diagnóstico crescente e em especial importância aqui no Amazonas, que a gente tem dificuldade de acesso, dificuldade de profissionais. Então, para falar sobre isso, a gente convidou para o nosso primeiro episódio a doutora Letícia Kabashima, que ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Fez a residência dela de pediatria no Hospital Getúlio Vargas, também da Universidade Federal do Amazonas. Depois foi passar 2 anos lá em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, onde ela fez a especialização em neurologia infantil. Ela é pós-graduada em análise aplicada ao comportamento e deficiência intelectual pelo CBI Miami, pós-graduada em transtornos comportamentais escolares também pelo CBI Miami e tem o título de especialista em neurologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Então, fica aqui com a gente que esse episódio está imperdível. Lê, uma das maiores angústias que eu tenho assim no consultório é que as mães chegam às vezes com um filho com 2, 3 anos e muitas vezes são autistas clássicos, assim, que tem todos aqueles sinais que muitas vezes todo mundo percebe e menos a família. Aí eu queria entender se existem sinais precoces, a partir de mais ou menos que idade a gente consegue começar a pensar nesse diagnóstico e como essas famílias poderiam ficar mais atentas com relação a isso. Bom, o que eu falo geralmente para os meus pacientes é que uma consulta, um acompanhamento pediátrico bem feito, ele não deixa passar alguns atrasos. Então, no autismo, a gente tem muita dificuldade de interação social. A linguagem é um primeiro marco, às vezes, que chega no consultório, mas antes de ele atrasar a fala, esse paciente já não olhava nos olhos, você chamava a criança pelo nome. 1 ano e meio, a criança já olha, ela não vai contar uma história, ficar olhando para você por muito tempo, mas ela já olha para quando o pai com a mãe chamam, vozes familiares, e isso não acontece. Muitas vezes os pais chamam, não atende, ela não tem interesse em brincar, ou às vezes tem interesse em coisas muito específicas, objetos de casa, parte de algum objeto. Um comportamento atípico muito comum é de enfileirar objetos, às vezes utensílios de casa, às vezes blocos, às vezes coisas que a gente nem usa como brinquedo. Então, são comportamentos diferentes que a criança começa a ter. Ela não tem interesse em ter contato com outra pessoa, gosta de ficar brincando sozinho. E, na verdade, o que mais chega no consultório, os pais não percebem esses primeiros sintomas e já vão perceber o atraso de fala. Então, já chega lá com os 2 anos que, o meu filho não está falando. Será que é autismo? Sendo que vem muitos outros sinais precoces antes disso. Então, o atraso de fala é uma coisa mais comum na hora de procurar, mas pensando nessa questão de linguagem, porque às vezes as pessoas falam, mas ele imita um animal, ele fazia alguns sons antes. Quais sinais exatamente, ou mais ou menos a partir de que idade, se é que isso é possível você me direcionar, que eu poderia começar a pensar, falar, poxa, olha, porque também um outro problema são pais de primeira viagem. Então, você não tem referência de outras crianças. Uhum. São aquelas crianças que são criadas por adultos, então tá todo mundo em volta. E aí passa despercebido mesmo. Então, assim, existe uma idade ou algum sinal mais característico precocemente que a gente consiga identificar nessas crianças? Olha, eu acho que o sinal que chama mais atenção é o atraso de linguagem. Muitas pessoas falam, tá atrasado, vai falar. O pai também falou tarde. Só que existem os marcos do desenvolvimento. A criança ela começa a balbuciar muito cedo. Com 4, 5 meses você já vê uma criança emitindo sons. Depois tem a lalação, depois começam a ter umas primeiras palavras. 1 ano a criança já fala algumas palavras. 2 anos já é aquela idade que ela já fala 2 palavrinhas, como se fosse uma frase. Eu quero, me dá, já é para estar falando isso. E muitas vezes isso acaba passando despercebido. Aí o pai fala, mas ele fala. Só que às vezes não é uma fala funcional. Às vezes ele está falando babá, sem função nenhuma, sem chamar, sem brincar, e num momento muito atrasado do que seria num desenvolvimento normal. Entendi. Então, pensando assim, em todos os contextos que a gente vive, aqui tanto na capital quanto no interior,
se eu tenho um médico generalista, ou um médico da saúde da família, ou mesmo um pediatra que não tem acesso a um neuropediatra inicialmente. Ele identificou que tem aqueles sinais de alerta, ou os pais também estão sinalizando, a escola, de alguma forma, identificaram que aquela criança tem um comportamento diferente do esperado. Qual que seria a primeira avaliação? Tem que ir direto para o neuro? Existe um screening que pode ser feito, algum papel, algum site, faz teleconsulta, ou vai para fono? Qual seria o caminho que essas famílias podem percorrer para buscar ajuda ou para um diagnóstico precoce? Sim, não só para autismo, mas para qualquer atraso de desenvolvimento, ele pode ser visto e percebido pelo clínico geral e pelo pediatra, que é o médico generalista que vê essa criança pela primeira vez. Então, uma vez identificado um atraso, você tem que encaminhar esse paciente para uma investigação. Uma escala de triagem que é bem conhecida e estava até na carteirinha de nascimento é o MCHAT. Então, essa escala ela pode ser aplicada por qualquer profissional, inclusive ela pode ser utilizada para professores na escola, que ele vai sinalizar alguns sinais críticos de risco para autismo. Não quer dizer que se pontuar alguns pontos vai ser positivo, mas pontuando alguns sinais críticos, olha, tem alguma coisa diferente aí com essa criança. Ela já é encaminhada para o especialista. Então, de maneira geral, você pode identificar na clínica básica, pelo pediatra, os primeiros sinais. E, visto o atraso, já encaminhar para a intervenção. Corrigir alguns sinais, porque muitos pacientes têm atraso de fala por causa que ele não está sendo estimulado, porque tem muito acesso a telas antes do tempo. Então, tem outros fatores que o pediatra, em geral, pode corrigir até que essa criança chegue no especialista. Às vezes nem é necessário. Na própria correção dessa rotina de casa, já consegue obter a melhora. Entendi. Até isso que você falou da tela é uma das coisas que eu vejo bastante. Às vezes, crianças que ficam muitas horas na tela, elas têm atraso de fala, têm até comportamentos mais estereotipados, mais robotizados, assim, que chamam a atenção para um diagnóstico de autismo, mas quando você vai ver, às vezes mexe a rotina, vai para fono, vai para o neuro e fala assim, não, aqui tá tudo bem, não é autismo. Então, existe mesmo essa associação de excesso de telas e um comportamento que é inadequado para a idade? Sim. O que não existe, assim, tela causa autismo, isso não existe. Mas o excesso de tela, ele leva a comportamentos errados. Então, simula alguns comportamentos que parecem autismo inicialmente. Só que você tirando a criança da tela, esses sinais somem. Então, a criança ela fica muito mais ansiosa, às vezes fica mais agressiva e não desenvolve a fala. E causa aquela falsa impressão de, mas ele fica quietinho só quando está na tela. Só come quando está em tela, sendo que a gente está ensinando um comportamento inadequado, como colocaste, entendeu? Entendi. E daí você falou até de tela causar autismo. O que causa o autismo? É só genético? É ambiental? Porque uma das coisas que mais me revoltam na clínica, assim, é a questão, a vacina tal associada ao autismo. A gente sabe que não existe essa associação de causa e efeito de vacinas com autismo. Tem muita gente que fala sobre organofosforado, existem inúmeras teorias, mas eu queria saber o que é comprovado, o que de fato está associado a uma criança desenvolver ou não autismo. Então, o autismo, a maior causa dele tem um fator genético. Só que não basta ter uma alteração genética, tem que ter algum fator ambiental que leva à manifestação desses sintomas. Só que a grande incógnita é que a gente não sabe, até hoje, qual é o fator ambiental que está relacionado com essa alteração genética que vai gerar os sintomas do autismo. Essa história de vacina é o maior mito que tem, alguém falou isso há muitos anos atrás, e é uma coisa que todo dia a gente tem que tentar falar que não existe isso. Vacina não causa autismo. Você tomar algum tipo de comer um alimento, tomar alguma coisa não causa autismo. Então, ele tem uma base, uma predisposição de ter esses sintomas. E não existe também um tratamento como uma suplementação mágica que vai tirar todos os comportamentos do autismo, porque isso é uma coisa também que é muito mal difundida e acaba gerando uma aflição dos pais. Você vê que os pais, na busca de tratar a criança, acabam acreditando em muitas coisas que tá errado hoje na mídia, né? Isso ia ser minha próxima pergunta, porque as pessoas chegam, às vezes, tem os vendedores de sonhos e as famílias naquela vulnerabilidade de querer que o filho melhore, de querer buscar a melhor solução para aquele paciente, vão atrás de
de qualquer esperança que lançam na internet ou em qualquer outro lugar. Então eu queria saber se existe cura ou se é só tratamento de suporte, se existe alguma suplementação que pode, não que cure, mas que de fato melhore o desempenho. Existe evidência para a questão do autismo? Isso é uma resposta até que vai desagradar muita gente. Na verdade, não tem nenhuma evidência para uma suplementação específica. O que a gente sabe é que, claro, uma alimentação com menos gordura, menos açúcar, menos alimentos ultraprocessados, isso ajuda o desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa, de qualquer criança. Mas não existe suplementação direta. Ele é autismo, tem que tomar o ômega, tem que tomar o magnésio lá, porque viram que é bom para a cabeça. Não funciona dessa forma. Primeiro que a gente não dosa isso no sangue e diz assim, tá faltando, vamos colocar aí. É diferente de uma criança que tem uma comorbidade associada, entendeu? Hoje está muito na moda a questão de tudo a gente tira glúten, lactose porque é inflamatório. Mas e tem uma teoria de que o autismo tem esse teor inflamatório. Só que eu não consegui provar ainda com nenhuma evidência muito sólida que eu tirando isso dos alimentos vai trazer algum benefício. Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes, não existe evidência, eu acho que tem que ser claro, porque tem muita informação errada e às vezes é um custo muito alto de você começar uma dieta sem ter necessidade. Agora, tem algum sintoma gástrico ali que você olha, será que é uma intolerância? Será que isso é verdadeiro? E é muito prevalente em autismo, então eu acho que você tem que investigar antes de sair cortando tudo, sabe? E sempre pensar como uma questão suplementar. Hoje, o que tem evidência é terapia e terapia. Infelizmente, não tem para onde correr, entendeu? É modificar os comportamentos, você ajudar essa criança em casa, fazer as rotinas, a previsibilidade, isso tudo ajuda a criança. Então, não adianta a gente procurar uma medicação mágica e tirar da terapia. Ela só vai ter benefício, a medicação para qualquer comportamento, se a criança tiver em uma terapia, um ambiente sendo ensinado habilidades. Nenhuma medicação, nenhuma suplementação ensina habilidade para a criança. Entendi. E aí você falou das comorbidades. Existem muitas comorbidades, ou seja, doenças associadas ao autismo. Então, um autista ele pode ter outras doenças. E quais seriam as mais frequentes? Olha, o que é mais prevalente hoje em dia, um dos mais, é o transtorno de déficit de atenção. Inclusive, gera muita dúvida, às vezes, será que é um TDAH ou um TEA? Os estudos, eles mostram que eles têm uma base em comum, então, às vezes, confunde um pouco. Agora, chega a 70% das crianças com autismo, ela tem TDAH também. Tudo isso? É bastante, né? E as crianças com TEA nível 1 de suporte, que é um nível considerado mais leve, muitas vezes a gente não consegue identificar todos os sintomas, aquele que você olha e vê na rua, olha, eu acho que aquele tem autismo. Mas tem muita ansiedade, muito déficit de atenção, e isso que acaba gerando o problema, a dificuldade dele no dia a dia. E como é que você classifica? Você falou o grau de suporte 1. Como é que é essa classificação? Você leva em consideração o quê? Existem testes? É só a Neuroped que faz? A Fono, outras pessoas podem fazer? Como é que funciona? Bom, os níveis, né, como a gente fala hoje em dia, é nível 1, 2 e 3. Antigamente, ele era chamado de leve, moderado e grave. E assim, ao contrário que muitas pessoas acham, porque a gente acha, nível 3 é aquele mais agressivo. Às vezes pode até ser, mas na verdade esse é o nível de suporte que essa criança precisa. O nível 3 é aquela criança totalmente dependente, que precisa muito de suporte para se comunicar, para ir ao banheiro, para comer. Provavelmente você vai ter que fazer isso para essa criança. O nível 2, ele tem é um espectro muito grande. Você encontra umas crianças com menos suporte, outras com mais suporte, mas ainda assim precisam de suporte. E o nível 1 é aquela criança muito funcional. Geralmente elas já falam, elas sabem se comunicar, mas têm as dificuldades de interação, uma ansiedade maior, entendeu? Alguma outra comorbidade que chame mais atenção, mas consegue seguir as rotinas do dia a dia sem muitas dificuldades. Entendi. E aí dentro daquelas comorbidades que você falou que tem as terapias, mas também tem as medicações. Se é uma criança que tem TEA e tem ansiedade, não só um comportamento ansioso, ou tem um TDAH, as medicações, elas podem ser dadas conjuntamente? Existe uma limitação? Se ele tem TEA, não pode tomar remédio para TDAH, ou a ansiedade vai mascarar
o sintoma? Existe isso, assim, ou não? Olha, depende muito da clínica, entendeu? Qual o sintoma que naquele paciente está sendo prejudicial para ele. É a dificuldade, é uma criança funcional, mas a dificuldade é a desatenção na escola. Eu consigo fechar critérios para TDAH já? Então, talvez, se ele tiver uma idade suficiente, uma medicação psicoestimulante pode ajudá-lo. Entendeu? Agora, uma criança não conseguir fechar TDAH, ainda é muito novo, está sem terapia, autismo clássico, você está vendo que é uma criança que não faz contato visual, faz estereotipias, tem dificuldade de se comunicar, vê que ele é muito agressivo, às vezes uma rigidez muito grande, que isso que dificulta o dia a dia dos pais, então acaba optando por outras medicações. Só que antes de medicar, a gente prefere tentar organizar e tentar tratar isso com o comportamento, né? Só que o que acontece na prática? Muitas pessoas têm dificuldade ao acesso às terapias. E às vezes esse paciente, dependendo do local, se é nível SUS ou nível particular, demora para chegar no especialista. Então acabam que entram com a medicação antes das terapias ou antes de poder ver algum sinal de melhora com terapia. Então é bem sutil, assim, a gente tem que avaliar bem qual é o contexto. Não adianta sair julgando aquela criança que está tomando medicação cedo, sendo que ela não teve nenhum acesso até essas terapias, e aquela outra criança que está demorando a fazer medicação, mas está com terapia toda adequada, ela está conseguindo ter uma evolução. Às vezes realmente não é necessário. E aí essa questão das terapias, você falou do acesso, que para mim é um ponto crucial. Eu vejo que no SUS existe uma dificuldade enorme, porque o que eu entendo, assim, vendo de fora, é que o neuro é meio que um maestro, né? O neuropediatra, ele é um maestro daquela orquestra. E aí as terapias são intensas e são numerosas, e nem sempre aquele paciente tem acesso. Quais tipos de terapia são comprovadamente eficazes? Existe um tipo só? Depende do nível de suporte do paciente. Como é que se indica, por exemplo, a quantidade de horas que um paciente precisa ter de terapia semanal, por exemplo? Então, essa indicação de carga horária é uma coisa um pouco polêmica, sabe? Tem gente que é a favor de uma baixa intensidade, tem gente que é a favor de uma alta intensidade. Eu acho que depende. Tem crianças que respondem bem com pouca terapia. Tem crianças que precisam de muita terapia porque elas não têm... O desenvolvimento total dela é totalmente atrasado, entendeu? Tanto na comunicação quanto nas atividades de vida diária. A criança não sabe comer, ela não sabe usar o garfo, às vezes, não entende que aquele objeto é para comer, não entende que aquele local é para ir fazer xixi. Então, acaba atrasando muitas coisas. Então, vai depender da clínica desse paciente. Tem pacientes que começam com uma terapia muito intensiva e a resposta vai ser boa. Então, o normal é você diminuir essa carga horária de terapias. As dificuldades, elas sempre vão existir, porque é muito difícil você ter uma criança no espectro e ela sair completamente do espectro. Quem entende do autismo e está vendo as características do autismo vai perceber as sutilezas da dificuldade do desenvolvimento. Então, a criança está bem, mas talvez para os outros, para quem vê de fora, não está precisando de terapia. E às vezes tem alguns sintomas que são muito difíceis em casa, alguma rigidez muito grande. Tem crianças que às vezes sentou num lugar diferente, vira uma crise. Não é só uma birra. A mãe vestiu uma roupa diferente, a criança já entra em crise. Mudou o caminho, vai assim, da casa para casa da avó, você fez um caminho diferente, ela desregula. Então, são coisas que são muito difíceis para os outros verem, que quem percebe é quem está no dia a dia, sabe? Então, essa questão da terapia é muito individualizada, né? É muito individualizada. Hoje a gente sabe que terapia ocupacional com integração sensorial é muito importante, fonoaudiologia, a psicoterapia, tá? São coisas que têm muita evidência. O que a gente vê hoje é sobre a análise aplicada ao comportamento. Ela é uma ciência que ela já existe há muitos anos, que ela é utilizada como fundamentos para as práticas e para as técnicas para ser usada no desenvolvimento dessas crianças. Dentro da análise do comportamento, eu tenho algumas escalas que podem guiar a gente no desenvolvimento. Não é simplesmente joga lá na terapia e fica lá e vai para casa. Não. De tempo em tempo, ela é avaliada para a gente ver se ele teve melhora nos requisitos que ele estava atrasado ou se não. E a partir dessa análise funcional do paciente, eu vou avaliar o que eu vou fazer para ele evoluir. Quais são as nossas metas, como que eu vou fazer, qual é a proposta que a equipe vai ter para desenvolver a criança.
Então, a ideia é que, com o tempo, essa criança precise de cada vez menos suporte dessas terapias, que ela consiga desenvolver essas habilidades que vão incluí-la nas atividades do dia a dia. A meta seria essa ou não? Depende também do nível de suporte. Não, eu acho que a meta é essa. Quando a gente pega uma criança atrasada, com atraso de desenvolvimento, não só no autismo, a gente pensa muito na autonomia. A gente cria os filhos para a vida, quer que ele cresça, que se comunique, brinque, tenha amigos. E é isso que os pais estão buscando o tempo todo, entendeu? Uma criança que consiga comer sozinho, se vestir sozinho, ter amigos, frequentar um aniversário, uma festinha do colega. Então, as terapias em si, em conjunto, elas trabalham para ter uma autonomia, uma vida independente. Então, conforme você vai adquirindo as habilidades que essa criança não tem, a tendência é diminuir ou aprimorar as que são mais difíceis, entendeu? Então, o plano seria diminuir a carga horária. Só que eu tenho crianças mais difíceis. Um TEA no nível de suporte mais grave, talvez eu precise de suporte para a vida toda. Entendeu? E aí, pensando no nosso contexto, que o acesso é difícil, e aí pensando também no interior, que as pessoas muitas vezes não têm nem acesso a médico, nem pediatra, muito menos um neuropediatra. Você acha que é válido a telemedicina no sentido de fazer avaliações iniciais, uma triagem? Você acha que de alguma forma a gente consegue contribuir com esse pessoal que tem pouco acesso, pelo menos para eles não perderem o tempo de vir para cá e ir em pessoas erradas, com diagnóstico errado e fazendo tratamentos que às vezes nem precisam, ou exames que nem precisam? Você acha que você vê dessa forma, ou você acha que é muito difícil fazer esse diagnóstico ou essa ajuda por telemedicina? Olha, eu acho que depende de quem está do outro lado, vai depender da família também. Tem família que é muito clara nos sintomas e muito prática. Filma algumas situações, descreve muito bem e você não tem dúvida, aquilo é um autismo. Entendeu? Você vê 2, 3 vídeos, vê a situação, os pais, como eles falam do dia a dia, mas tem gente que tem muita dificuldade de falar. Entendeu? Às vezes tem a criança lá, para ele só tá atrasado a fala. Para ele, a criança tá lá no meio da família e ele brinca. Sendo que, na verdade, ele não brinca. Ele só tá ali. Então nem percebe que Às vezes não percebe. Então, assim, é difícil o diagnóstico, mas ele é possível, entendeu? Então, depende de muitos fatores. Eu acho que o médico que tá lá na atenção básica também tem que ser essa nossa ajuda. Não adianta ele falar assim, olha, vai lá no neurologista. Ao neuro, né? Ao psiquiatra. Sendo que aí a dificuldade é em cima de dificuldade. Primeiro para sair, a gente sabe que o nosso interior é enorme aqui. Sim. Né? O acesso é difícil. Agora na seca eu tenho vários pacientes que têm muita dificuldade de mobilidade, né? Então, eu preciso que a atenção básica ajude esses pacientes também. Entendeu? Direcionar, até para descrever, olha, eu não vou conseguir fazer o diagnóstico, mas escreve todos os sintomas, talvez numa teleconsulta, filma algumas coisas, e ele pode ajudar a gente nisso. E, além disso, eu acho que a gente precisa da ajuda dos terapeutas, porque é escasso também no interior, e, às vezes, eles têm uma sessão a mês. Uma sessão a mês não resolve nada. Isso acontece no SUS aqui também, entendeu? É muito difícil, a fila é muito grande. Então, o que eu sugiro, às vezes? Utilize essa sessão para você receber orientações. O que eu vou fazer? O meu dia a dia é assim, assim, assim. A minha maior dificuldade com essa criança é isso. Aí a fono vai te dar orientações que tu tem que aplicar vários dias, todo dia fazer aquilo. Entendeu? Então, parte muito da iniciativa dos pais também. Eles têm que ser participantes nesse processo. Não adianta a gente só delegar para o terapeuta e achar que vai resolver. E isso acontece a nível particular também. Muitas pessoas delegam, leva na fono, tem tudo. Tem fono, TO, psicólogo, tem uma assistente terapêutica, mas em casa não faz nada. Então, eu acho que da mesma forma que o paciente precisa desse nível de suporte, eu acho que a gente, como médico, terapeutas, professores, a gente precisa também aprender a lidar e conseguir guiar, né, esses pacientes para que eles possam ser inseridos da melhor forma. Sim, com certeza. E hoje em dia tem essas orientações na internet. Tem cursos de orientação parental, que eu acho muito importante nesses casos, justamente por causa dessa dificuldade. É muito difícil conseguir todas as horas de terapia que realmente a criança precisa. Então, eu considero uma carga horária de 15 a 20 horas uma carga horária boa. É uma criança que estuda meio período e faz terapia todo dia. Pensa, é uma vida corrida. Então, mas tenho pacientes que fazem muito mais que isso. Imagina como é a correria da vida dessa criança. Dessa família, né? Dessa família. Então, às vezes, você tem que
tem que ver o que é bom para sua família e o que está funcionando. Entendi. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter estreado o nosso podcast. Que isso, eu que agradeço o convite. E eu queria deixar aberto, se alguém tiver dúvida, a doutora Letícia responde no Instagram dela, deixa aqui sua propaganda, qual que é o seu arroba, onde as pessoas podem te achar? Meu nome é Letícia Kabashima, eu tô no Instagram, acho que Letícia Kabashima Neuroped. Geralmente eu mesmo que respondo às perguntas. Acho que é isso, eu tô na Clínica Pé de Moleque, as pessoas já sabem onde me encontrar. Hoje eu já não estou fazendo parte do quadro do SUS, mas trabalhei esses 10 anos aqui e no momento eu estou afastada. Então, quando quiserem me encontrar, estou na Clínica Pé de Moleque, sempre à disposição para responder as perguntas. Obrigada, Lê. Obrigada.